Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15, 42. Este será um corpo sobre o qual o dente do tempo não pode ter nenhum poder e no qual o dardo da morte nunca poderá ser cravado. Era transcorrerá após eras, mas este corpo deve existir em juventude eterna. Ele cantará, mas a sua canção nunca será suspensa por fraqueza. Ele deve voar, mas nunca a sua bandeira de voo será com cansaço. Não haverá sinais de mortalidade. O sudário e a pá nunca serão vistos no céu. Uma coisa, como uma sepultura aberta, nunca aparecerá no reino celestial. Ali eles vivem, mas nunca morrerão. Vejam então quão diferente o corpo será, pois como este corpo é feito, cada nervo e cada vaso sanguíneo me diz que devo morrer. Não pode ser de outra forma. Devo suportar este decreto severo, pó ao pó, terra a terra, cinzas a cinzas. Mas no céu, todos os nervos do novo corpo clamarão imortalidade. Cada parte desse novo corpo falará por si e dirá ao espírito imortal que eles são companheiros eternos, arranjados em casamento eterno. Haverá ali, além disso, uma grande mudança no novo corpo em relação à sua beleza. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. 1 Coríntios 15, 43. A velha metáfora empregada por todos os pregadores sobre esta doutrina deve ser usada novamente. Vocês veem aqui uma lagarta rastejando, uma imagem de vocês mesmos, uma criatura que come e bebe e pode ser facilmente pisada. Espere algumas semanas, essa lagarta terá em si mesma uma cobertura, deitar-se-á, tornar-se-á inativa e dormirá. Um retrato do que vocês farão. Vocês devem tecer vossas mortalhas e em seguida são colocados no túmulo. Mas esperem um pouco, quando vier o calor do sol, esta coisa aparentemente sem vida transbordará o seu invólucro. A crisálida cairá e o inseto voará adiante equipado com asas brilhantes. Tendo chegado ao seu estado pleno de perfeição, a própria imagem da criatura deve ser vista por todos nós bailando no raio de sol. Assim nós iremos, depois de passar por nosso absinto aqui, para o nosso estado de crisálida na sepultura, e romper nossos caixões e montar em elevadas gloriosas criaturas aladas, feitas como os anjos. As mesmas criaturas, mas tão mudadas, tão diferentes, que malmente conheceríamos nossos antigos eus se fôssemos capazes de encontrá-los novamente, depois de terem sido glorificados no céu. Haverá uma mudança então em nossa forma e natureza. O velho mestre Spencer, que era uma mão rara em fazer metáforas, diz: o corpo aqui é como um velho pedaço de ferro enferrujado, mas a morte será o ferreiro, que deve levá-lo e ele deve torná-lo quente em seu fogo, até que faiscará e conduzirá fogo abrasador e aparentará brilho e resplendor. E assim certamente é. Somos empurrados para a terra como para o fogo, e ali seremos feitos faiscar e brilhar, e seremos cheios de brilho. Não mais as coisas enferrujadas que já fomos, mas espíritos de fogo, como os querubins e os serafins, nos revestiremos de um poder e uma glória, como a que nós mesmo ainda não concebemos. Novamente, outra transformação terá lugar, ou seja, em poder. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com poder. 1 Coríntios 15, 43. O mesmo corpo que é fraco deve ser ressuscitado com vigor. Somos coisas insignificantes aqui. Há um limite para o nosso labor e nossa utilidade é embaraçada em razão da nossa incapacidade de realizar o que gostaríamos. E quão fracos nos tornamos quando morremos. Um homem deve ser conduzido por seus próprios amigos para sua própria sepultura. Ele não pode sequer deitar-se em sua última morada. Passivamente, ele se submete a ser colocado, a ser embrulhado em sua mortalha e ser encerrado na escuridão da sepultura. Em silêncio, passivamente, ele se submete a ser levado com um manto coberto sobre ele e a ser colocado na terra. Os torrões são jogados sobre ele, mas ele não sabe. Ele nem poderia resistir ao seu enterro se ele estivesse consciente disso. Mas este corpo impotente ressuscitará com poder. Essa foi uma bela ideia de Martim Lutero, a qual ele pegou emprestado de Anselmo, que os santos hão de ser tão fortes, quando ressuscitados dos mortos, que se quisessem, poderiam abalar o mundo.
Eles podem puxar para cima as ilhas por suas raízes ou arremessar montanhas para o ar. Alguns escritores modernos, emprestando suas ideias de Milton, onde ele fala das batalhas dos anjos, onde arrancaram até as colinas com todas as suas cargas desgrenhadas, rios e árvores de uma só vez e os atiravam sobre os espíritos caídos, ensinaram que seremos revestidos de força gigantesca. Eu acho que se nós não formos na extensão dos poetas, temos todas as razões para acreditar que o poder do corpo ressuscitado será absolutamente inconcebível comparado ao nosso. Estas, no entanto, são apenas suposições à verdade de Deus. Este grande mistério está ainda além de nós. Eu acredito que, quando eu estiver em meu novo corpo, serei capaz de voar de um lugar para outro como um pensamento, tão rapidamente quanto eu desejar. Estarei aqui e ali, rápido como os raios de luz. De força em força, o meu espírito será capaz de saltar adiante para obedecer os ditames de Deus. Acima, carregado com as asas do éter, reluzirão o seu caminho através desse mar sem litorais, e verei a glória de Deus em todas as suas obras, e, ainda assim, sempre contemplarei a sua face. Pois os olhos, nesta ocasião, serão fortes o suficiente para perfurar léguas de distância, e a memória nunca falhará. O coração será capaz de amar a um grau ardente e a cabeça compreender completamente certo. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas, irmãos e irmãs, para voltarmos à realidade e deixarmos a ficção por um momento, embora não seja manifesto o que havemos de ser, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E você sabe o que havemos de ser, se seremos semelhantes a ele? Eis o retrato do que Jesus Cristo é semelhante e seremos semelhantes a ele. Eu vi de João um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Apocalipse 1, 13 a 17. Tal seremos quando formos semelhantes a Cristo. Que língua pode contar, que alma pode imaginar as glórias que cercam os santos, quando eles saírem de seus leitos de poeira e ressurgirem para a imortalidade? Mas agora, afastem-se destes, que eu temo que para muitos de vocês são mais particularmente desinteressantes. Deixe-me dar-lhes 1 ou 2 figuras que podem mostrar a vocês a mudança que deve ocorrer em nós no dia da ressurreição. Vocês veem aquele mendigo? Ele está pegando trapos de um montouro. Ele retira pedaço por pedaço do amontoado de poeira, enquanto ele usa o seu ancinho. Vocês podem ver semelhante a qualquer dia, se vocês vão para aqueles grandes estaleiros de poeira em Angartal. Ali, ele arranca pedaço por pedaço e o coloca em sua cesta. Qual pode ser o valor desses velhos trapos miseráveis? Ele os leva para longe. Eles são levados fora, apanhados, classificados, trapo para o seu próprio trapo, igual por igual. Aos poucos, eles são lavados, eles são colocados na fábrica, eles são batidos duramente, eles são esmagados, eles são moídos até a polpa. E o que é que eu vejo saindo daquela fábrica? Uma folha branca transparente, sem mancha. E de onde veio isso? Eu sou o filho do velho trapo, diz ele. Não, eu sou o mesmo trapo que foi apenas há algumas horas colhida a partir do montouro. Ó estranho, a pureza sai da impureza, e que beleza é essa? Essa utilidade saiu daquilo que não era nem formoso nem útil, mas que os homens detestavam e jogaram fora como uma coisa sem valor. Vejam aqui, irmãos, a imagem de si mesmos. Seus corpos são como trapos colocados neste grande montouro, a terra, e ali enterrados. Mas o anjo virá e os ordenará, o corpo ao seu corpo, os justos para os justos, os ímpios para os ímpios, virão juntos, cada osso ao seu osso e carne à sua carne. E o que eu vejo? Eu vi um corpo semelhante a um anjo, com olhos de fogo e um rosto como o brilho do sol e as asas como um raio em rapidez. De onde é que você vem? Você, espírito brilhante.
Eu sou aquele que foi sepultado. Eu sou aquela coisa que uma vez foi alimento de vermes, mas agora eu sou glorioso por meio do nome de Jesus e pelo poder de Deus. Vocês têm aqui diante de vocês uma figura da ressurreição, uma imagem caseira, é verdade, mas uma que pode vividamente transmitir a ideia para mentes domésticas. Tome uma outra, uma usada no passado por aquele poderoso pregador Crisóstomo. Aqui há uma casa antiga, uma casa de campo estreita e apertada, e os moradores muitas vezes tremem com o frio do inverno e são muito oprimidos pelo calor do verão. Ela está um pouco adaptada às suas necessidades. As janelas são muito pequenas e muito escuras. Ele não pode guardar o seu tesouro com segurança dentro dela. Ele é muitas vezes um prisioneiro, e quando eu passei por sua casa, o ouvi suspirar na janela: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bom mestre vem, o proprietário da casa. Ele fala com o inquilino e ele o manda sair. Eu estou a ponto de puxar para baixo a sua antiga casa, diz ele, e eu o quero aqui enquanto eu esteja puxando-a pedra por pedra para que você não seja ferido e prejudicado. Venha comigo e viva no meu palácio enquanto eu estou fazendo a sua antiga casa em pedaços. Ele faz assim, e cada pedra da velha casa é lançada para baixo. Ela é nivelada com o solo e até mesmo as fundações são desenterradas. Outra é construída, a de lajes caras de mármore, as janelas dela são puras e claras, todas as suas portas são de ágata e todas as suas fronteiras de pedras preciosas, enquanto todos os fundamentos são de berilo e o telhado é de jaspe. E agora o dono da casa fala com o velho habitante: volte e vou mostrar-lhe a casa que eu edifiquei para você. Oh, que alegria quando aquele habitante entrar e encontrá-la tão bem adaptada às suas necessidades, onde todo poder terá plena variedade, onde verão a face de Deus fora das suas janelas, não como por um espelho em enigma, mas face a face, onde ele poderia convidar mesmo Cristo, ele próprio, para vir e cear com ele, e não sentir que a casa está abaixo da dignidade do Filho do Homem. Vocês conhecem a parábola, vocês sabem como a vossa antiga casa, este corpo de argila, deve ser derrubado, como seu espírito habitará no céu por um tempo, sem um corpo, e como posteriormente vocês deverão entrar em uma casa não feita com mãos, eterna, nos céus, uma mansão que é santa, incorruptível, sem mácula e que nunca decairá. Para usar ainda uma figura fresca, vejo o mendigo passando pela porta de um homem rico. Aquele pobre desgraçado está coberto com sujeira. Suas vestes estão penduradas sobre ele aos pedaços, como se o vento pudesse soprar tudo para fora e levar tanto homem e roupas entre os trapos para cima do montouro. Como ele treme, como ele procura puxar sobre ele aquele pouco manto que não alcançará o entorno dos seus lombos e não o protegerá da corrente de ar. Quanto aos seus sapatos, eles são, na verdade, velhos e remendados, e todas as suas roupas são de tal sorte que nunca se poderia conhecer a original, pois foram consertadas e remendadas 1000 vezes, e agora elas precisam ser consertadas e remendadas novamente. Ele é livremente convidado a entrar na sala do homem rico. Não vamos dizer-lhes o que é feito nesse meio tempo, mas vamos vê-lo sair por aquela porta de novo, e vocês o reconheceriam? Será que vocês acreditam que ele é o mesmo homem? Ele foi lavado e limpo. Em suas costas paira uma púrpura imperial, enquanto na cabeça resplandece uma brilhante coroa. Seus pés estão calçados com prata e em sua mão há anéis de ouro. Sobre o seio ele usa um cinturão de ouro, e enquanto ele vem para o exterior, espíritos brilhantes o servem e lhe prestam honra. Anjos esperam para ser seus servos e imaginam ser o seu maior prazer que voem para fazer a sua vontade. É este o mesmo homem e é esta a mesma veste? É o mesmo. Por meio de algum poder maravilhoso e por uma energia divina, Deus recebeu este mendigo, o levou para a câmara interna do túmulo, lavou-o de todas as imperfeições e agora ele sai como um dos príncipes de sangue real do céu. E como é a sua natureza? Como é a sua aparência? Como é a sua dignidade? Tal é a sua condição e tal a companhia dos servos que esperam por ele. Para não multiplicar ilustrações, nós usaremos apenas mais uma. Vejo diante de mim uma velha e surrada taça que muitos lábios sombrios e pecaminosos tocaram, da qual muitas gargantas receberam umidade.
Ela é maltratada e coberta de sujeira. Quem poderia dizer de que metal é? Ela é trazida e dada ao ourives, e ele tão logo a recebe, começa a quebrá-la em pedaços. Ele a arremessa em fragmentos uma e outra vez. Ele a bate até que ela quebre e em seguida coloca em seu crisol e a derrete. Agora vocês começam a vê-la brilhar novamente e aos poucos ele a amassa e a molda em um cálice formoso do qual um rei pode beber. É esta mesma? Exatamente a mesma. Este cálice glorioso e esta velha prata desgastada que vimos ainda há pouco? Prata, que eu disse, parecia como imundície desgastada. Sim, é a mesma. E nós que estamos aqui na terra, como vasos, infelizmente, muito impróprios para o uso do mestre, navios que têm ainda dado conforto para os maus e ajudado a fazer a obra de Satanás muitas vezes, nós seremos colocados no forno da sepultura, e lá seremos derretidos e aquecidos e formados em um cálice de vinho glorioso, que estarão sobre a mesa do banquete do Filho de Deus. Tenho assim procurado ilustrar a mudança, e agora ocuparei a sua atenção apenas 1 ou 2 minutos em outro pensamento que parece estar dentro do alcance do meu texto. Nós temos lido a real identidade sob a transformação gloriosa. Eu vos trago de volta a um pensamento semelhante ao primeiro. Haverá nos corpos dos justos uma incontestável personalidade de caráter. Se vocês semeiam cevada, não produzirão trigo. Se vocês semeiam joio, eles não surgirão na forma de centeio. Cada grão tem sua própria forma peculiar. Deus deu a cada semente o seu próprio corpo. Assim, meus irmãos e irmãs, há diferenças entre nós aqui. Não há 2 corpos que sejam exatamente iguais. Há marcas no nosso semblante e em nossa conformação corporal que mostram que nós somos diferentes. Somos do mesmo sangue, mas não de um único molde. Bem, quando somos colocados no túmulo, vamos desmoronar de volta e chegar aos mesmos elementos. Mas quando subirmos, vamos todos nós ressurgir diferentes uns dos outros. O corpo de Paulo não produzirá um corpo exatamente como o de Pedro, nem a carne de André trará um novo corpo como o dos filhos de Zebedeu, mas a cada semente o seu próprio corpo. No caso de nosso bendito Senhor e Mestre, vocês se lembrarão que, quando ele levantou a si mesmo da morte, ele preservou sua personalidade, ainda havia as feridas em suas mãos e ainda havia a marca da lança no seu lado. Eu não tenho dúvida de que, quando ele foi submetido à sua transfiguração e no momento da sua ascensão ao céu, ele ainda conservava as marcas de suas feridas. Pois nós não cantamos, e não é a nossa canção baseada na Escritura, ele pereceu como um cordeiro que foi morto, e ainda reveste-se de seu sacerdócio? Assim, irmãos e irmãs, embora naturalmente não retenhamos nenhuma fraqueza, nada que nos causará dor, mas cada cristão manterá a sua individualidade. Ele será semelhante e diferente de todos os seus companheiros. Como discernimos Isaías de Jeremias aqui, assim vamos conhecê-los no alto. Como me diferencio de vocês aqui? Se nós 2 juntos louvamos a Deus, haverá alguma diferença entre nós lá em cima. Não a diferença de falhas, mas a diferença em perfeição de forma do novo corpo. Às vezes penso que os mártires revestir-se-ão de suas cicatrizes, e por que não deveriam? Seria uma perda para eles se eles perdessem as suas honras. Talvez eles usarão a sua coroa de rubi no paraíso e vamos conhecê-los, como dizem os versos. Em primeiro lugar, entre os filhos da luz, em meio às pessoas resplandecentes, duplamente brilhantes. Talvez os homens que vêm das catacumbas de Roma revestir-se-ão de algum tipo de palidez em seu rosto que mostrará que eles vieram das trevas, aonde não viram a luz do sol. Talvez o ministro de Cristo, embora ele não precisará dizer aos seus companheiros, conheçam o Senhor, continuará a ser o principal entre os proclamadores dos caminhos de Deus. Talvez o doce cantor de Israel ainda será mais importante no coro das harpas douradas e mais alto entre aqueles que devem conduzir a estirpe. E se essas são imaginações, todavia tenho certeza de que uma estrela difere da outra estrela em glória. Órion não deve ser confundida com Arcturo, nem Mazarote, por um momento, ser confundida com Órion. Vamos todos ser separados e distintos. Talvez tenhamos cada um a nossa constelação ali, como nos agruparemos em nossas próprias sociedades e nos reuniremos em torno daqueles
que melhor conhecemos na terra. A personalidade será mantida. Eu não duvido, senão que vocês conhecerão Isaías no céu e vocês reconhecerão os grandes pregadores da antiga igreja cristã. Vocês serão capazes de falar com Crisóstomo e falarão com Whitefield. Pode ser que vocês terão por seus companheiros aqueles que foram seus companheiros aqui, aqueles com quem vocês obtiveram doce conselho e caminharam para a casa de Deus. Estarão com vocês lá e vocês os conhecerão. E com alegria entusiasmada, vocês devem ali juntos cantar as suas antigas provações e triunfos passados e as glórias que vocês são igualmente feitos para compartilhar. Aprecie então essas coisas. A identidade do seu corpo após sua gloriosa transformação e, ao mesmo tempo, a personalidade que prevalecerão. Quero agora sua atenção solene por cerca de 5 minutos, enquanto eu esboço um mais terrível contraste aqui. As coisas que eu já falei devem fazer felizes os filhos de Deus. Em Stratford, em Bow, nos dias da Rainha Maria, houve uma vez uma estaca erguida para a queima dos mártires. Um deles, um homem coxo, e outro, um homem cego. Tão logo o fogo foi aceso, o homem coxo atirou longe seu cajado e voltou-se e disse ao cego: coragem, irmão, este fogo nos curará. Assim pode o justo dizer da sepultura: coragem, a sepultura curará a todos nós. Deixaremos as nossas fraquezas para trás. Ó, que paciência isso deve dar-nos para suportar todas as nossas provações, pois elas não são de longa duração. Elas são apenas como o entalhar das ferramentas da sepultura, moldando esses blocos brutos de barro para trazê-los para a correta forma e molde, para que tenham a imagem celestial. Mas o contraste é terrível. Os pecadores, os ímpios, também ressuscitarão dos mortos. Os lábios com os quais vocês beberam a bebida inebriante, até que vocês tenham cambaleado novamente, aqueles lábios devem ser usados para beber a ira ardente de Deus. Lembre-se também, mulher ímpia, os olhos que estão cheios de luxúria serão um dia cheios de horror. Os ouvidos com os quais você ouve conversa lasciva ouvirão os gemidos soturnos, os gemidos ocos e gritos de espíritos torturados. Não se engane, você pecou em seu corpo, você será condenado em seu corpo. Quando você morrer, seu espírito deve sofrer sozinho. Isso será o começo do inferno. Mas seu corpo subirá novamente. Então essa própria carne na qual você tem transgredido as leis de Deus, este próprio corpo deve sofrer por isso. Este deve estar no fogo e queimar, estalar e contorcer-se por toda a eternidade. Seu corpo também ressuscitará incorruptível. Por outro lado, o fogo o consumirá. Este se tornará como a pedra de amianto, que fica na chama e ainda assim nunca é consumido. Se você fosse como esta carne e sangue que em breve morreriam sob as dores que temos de suportar, mas será um corpo quase onipotente em certo sentido. Enquanto eu falava do justo, tendo um poder tão grande, assim você o terá, mas será o poder de agonizar, poder para sofrer, poder de morrer e ainda viver, não triturado pelo severo pé da morte. Pensem nisso, vocês sensualistas, que não cuidam de suas almas, mas que cuidam de seus corpos. Vocês terão aquela bela aparência chamuscada. Aqueles membros que se tornaram instrumentos de luxúria devem se tornar instrumentos do inferno. Apodrecendo como eles o serão na sepultura, devem, no entanto, ressurgir com uma imortalidade ardente sobre eles e suportarão uma eternidade de indizível agonia e angústia e punição. Não é o suficiente para fazer um homem tremer e clamar: Deus, tem piedade de mim, pecador? Mas além disso, lembre-se que, enquanto o seu corpo será exatamente o mesmo, ainda assim, ele também será transformado, e como o trigo produz o trigo, assim a semente de urtiga produz urtiga. O que o seu corpo será semelhante, eu não posso dizer, mas talvez, enquanto os corpos dos justos serão semelhantes a Cristo, vocês podem se tornar semelhantes ao diabo. O que quer que seja, a mesma conformação hedionda, a mesma contemplação demoníaca e olhar infernal que caracterizam esse arcanjo orgulhoso deve caracterizar vocês. Vocês terão a imagem e as feições do primeiro traidor estampadas em seu rosto de fogo permanente. Sementes do pecado, vocês estão preparadas para amadurecer na flor desabrochada da destruição. Vocês, sementes do mal, vocês estão prontos para serem espalhados agora da mão da morte e em seguida ressurgirem uma colheita terrível de pessoas atormentadas?
No entanto, assim será, a menos que vocês se voltem para Deus. A não ser que vocês se arrependam, ele disse, e ele o fará. Ele é capaz de lançar o corpo e a alma no inferno. E me deixe lembrá-los ainda uma vez que haverá em vocês uma personalidade incontestável. Vocês serão conhecidos no inferno. O bêbado terá a punição do bêbado, o que jura terá o canto do que jura para si mesmo. Atai-o em molhos para o queimar. Mateus 13:30. Assim diz a voz da justiça inflexível. Vocês não sofrerão no corpo do outro homem, mas em seu próprio, e vocês serão conhecidos por serem os homens que pecaram contra Deus. Vocês serão olhados por alguém que vocês veem hoje em dia. Se vocês morrerem penitentes, que dirão a vocês? Não fomos até aquela capela juntos? Ouvimos um sermão sobre a ressurreição que teve um final terrível. Rimos, mas descobrimos que ele é verdadeiro. E o outro dirá: eu deveria conhecê-lo, apesar de que não nos encontramos há tantos anos, até que nos encontrássemos no inferno. Eu deveria conhecer você. Há algo em seu novo corpo que me permite saber que é o mesmo corpo que tinha na terra. E então vocês mutuamente dirão um ao outro: essas dores que agora estamos suportando, este horror de grandes trevas, essas cadeias de fogo que estão reservados para nós, eles são bem merecidos. E vocês amaldiçoarão a Deus juntos novamente, e sofrerão juntos, e serão levados a sentir que vocês receberam apenas a devida recompensa dos seus atos. O homem não nos avisou? Vocês dirão: ele não nos ordenou a correr para Cristo em busca de refúgio? Será que nós não desprezamos e fizemos uma zombaria do que ele disse? Nós estamos justamente condenados. Nós condenamos a nós mesmos, cortamos as nossas próprias gargantas, nós acendemos o inferno para nós mesmos e encontramos o combustível de nossa própria queima para todo sempre. Ó, meus queridos ouvintes, eu não posso suportar permanecer sobre o assunto. Deixe-me terminar com apenas esta palavra: aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Isso significa que você, pobre homem, embora talvez você esteve bêbado ontem à noite e malmente se levantou a tempo suficiente para vir aqui nesta manhã. Se você crer, William, você será salvo. Isso significa que você, pobre mulher, embora você seja prostituta, se você se lançar em Cristo, você será salva. Isto diz de você, homem respeitável, que confia em suas próprias obras e justiça própria. Se você confiar em Cristo, você será salvo, mas não se você confiar em si mesmo. Seja sábio, que Deus nos dê a divina graça agora para aprendermos aquela elevada sabedoria e que possamos agora olhar para a cruz e para o trêmulo cordeiro que sangra sobre ela e o vejamos como ele se levanta dentre os mortos e ascende aos céus, ascende ao alto, e creiamos nele, para que possamos receber a esperança e a certeza de uma ressurreição bem-aventurada nele. Amém, queridos. Amém.